gente, bom dia, boa tarde ou boa noite, né, para quem está vendo esse vídeo. Meu nome é Isabela de Souza e eu sou graduanda em Biotecnologia pela Universidade Federal da Paraíba. E nesse primeiro vídeo a gente vai falar um pouco sobre os critérios para aromaticidade e também sobre os hidrocarbonetos aromáticos. Bom, antes de tudo, para a gente partir para o critério de aromaticidade, a gente tem que entender a origem do termo aromático, né? O que significa essa palavra? Bom, e alguns registros históricos indicam que a palavra aromática começou a ser utilizada por volta de 1800 para classificar as substâncias e os óleos essenciais que eram provenientes de algumas plantas que eram utilizados na medicina. Entretanto, o termo aromático realmente só foi utilizado pela primeira vez na química em 1855 pelo químico Hoffmann, e ele utilizou o termo aromático para referenciar os compostos químicos que continham o núcleo fenila. Porém, Hoffmann ele também atribuiu esse adjetivo às substâncias que tinham odor. Só que muitas dessas substâncias eram terpenos e não somente compostos que continham o anel fenila. Desde então, existem inúmeros trabalhos que são encontrados o termo aromaticidade. E esse conceito, né, essas substâncias são utilizadas muito na química moderna. Antes da gente partir para o conceito de aromaticidade, eu vou falar um pouco sobre a evolução histórica do conceito de aromaticidade. Bom, ao longo da história da química foram realizadas inúmeras tentativas de explicar esse fenômeno, né? No entanto, grandes partes desses esforços acabaram sendo questionados ou foram complementados por contra-argumentos. Pode-se dizer assim que o fenômeno da aromaticidade ele é muito complexo e ele é muito multidimensional, né? A, Nessa época, a classificação dos compostos aromáticos e não aromáticos eram das suas propriedades físicas e químicas visualmente, né? Por exemplo, em 1800, a substância, como foi falado, né, as substâncias só eram consideradas aromáticas se elas produziam algum tipo de odor. A gente tem um exemplo aqui da vanilina, que ela é conhecida popularmente como a baunilha, e o anetol, que é o extrato de erva doce. Essas duas substâncias dá para ver pela sua estrutura química que eles possuem adelmezeno e eles são considerados aromáticos, além de produzir cheiro, né? Só que diferentemente do mentol, que também é uma substância que produz cheiro, ela não tem, ela não é uma substância aromática. E essa foi uma grande dificuldade da química de diferenciar essas duas substâncias. Em 1825, o químico Michel Vanderhard ele conseguiu isolar pela primeira vez o benzeno, que é um composto, né, inegavelmente considerado um marco na história da química, né, e da aromaticidade. Nessa preparação, Vanderhard ele é famoso pelos seus estudos sobre eletromagnetismo. E nesse experimento ele isolou e conseguiu fazer a pirólise do óleo de baleia, que produziu um gás de iluminação, o acetileno, que esse gás, após ser submetido a uma forte compreensão, é, originou o benzeno, né, como dá para ver aqui. Lá por volta da metade do século XIX, alguns químicos que eram considerados estruturalistas, eles começaram a sugerir algumas propostas para a estrutura do benzeno. Entre elas, eu vou dar destaque maior pelo químico Kekulé. Kekulé ele propôs inicialmente que as duas formas do tipo do ciclo
hexatrieno, existiam as duas formas, só que na forma de equilíbrio. Ou seja, essas duas estruturas químicas elas eram distintas, só que elas eram presentes, né, em quantidades iguais. Essa proposta na época foi uma grande revolução, tanto no ponto de vista real da estrutura do benzeno, né, quanto no conceito geral de estrutura química. E ele conseguiu, né, desenvolver essa estrutura através de um sonho que ele teve, no qual ele diz que viu uma serpente mordendo a sua própria cauda e rodopiava. E aí ele conseguiu ter a ideia da estrutura do benzeno. Já no início do século XX, né, entendeu-se que não existia nenhum equilíbrio entre essas duas formas de benzeno. Enfim, que essas duas formas eram os seus híbridos, né? Que essas substâncias depois entendeu-se que ela fazia ressonância, né? Então, hoje em dia, a gente pode se dizer que o benzeno ele é um composto químico formado tanto por ligações pi quanto ligações betas, e os carbonos eles vão estar sempre indicizados em sp2. Bom, para a gente conseguir classificar uma substância aromática ou não aromática, né, ela deve atender alguns critérios, né, ela tem que seguir. O primeiro critério é que essa substância ela deve ter uma nuvem cíclica e ininterrupta de elétrons π. A gente também pode chamar como nuvem π. E esses elétrons têm que estar tanto acima quanto abaixo do plano da molécula. Aqui, né? Basicamente, para a nuvem π ser cíclica, a molécula deve ser cíclica também. E para a nuvem π ser ininterrupta, todo átomo do anel ele deve ter um orbital p. E para se formar a nuvem π, cada orbital p deve se sobrepor aos orbitais p de cada lado da nuvem. Portanto, essa substância também tem que ser planar. Outro critério, né, é que a nuvem π ela deve conter um número ímpar de pares de elétrons. Bom, através desse critério dá para a gente entender porque o benzeno é considerado uma substância aromática, né? Porque essa substância ela é tanto cíclica quanto planar. E cada um dos carbonos do anel benzeno, né, ele tem um orbital p, e a nuvem π contém apenas 3 pares de elétrons π, né, que é ímpar. Bom, em 1931, o químico alemão Erich Huck ele foi o primeiro a reconhecer que uma substância aromática deve ter um número ímpar de elétrons. Não, um número ímpar de pares de elétrons. E ele escreveu essa condição, esse critério que acabou se tornando mais pra frente a regra de Huck, né? A regra dele. E essa regra basicamente determina que uma substância cíclica planar para ser aromática, a sua nuvem π ininterrupta ela deve conter 2n mais 2 de elétrons π, onde n é um número qualquer inteiro. De acordo com a regra de Huck, uma substância aromática ela deve ter 2 elétrons π. Assim, a regra de Huck é apenas um modo matemático, né, de dizer que uma substância aromática ela tem que ter um número ímpar de pares de elétrons. Se for par, não vai ser considerado uma substância aromática. Agora eu vou falar um pouquinho do segundo tema desse vídeo, que é sobre os hidrocarbonetos aromáticos. Bom, os hidrocarbonetos monocíclicos com ligações simples e duplas alternadas, eles são denominados anulemos. Como, por exemplo, aqui a gente tem o ciclobutadieno, o benzeno e o ciclo octatieno, que são exemplos de substâncias aluenos. O ciclobutadieno, ele
tem dois pares de elétrons pi, e o ciclo octadieno, esse daqui, ele tem quatro pares de elétrons pi. Diferentemente do benzeno, essas duas substâncias, elas não são aromáticas, porque como foi falado, ela tem um número par de pares de elétrons. E ela, né, não segue a regra de Hooke, e também elas não são substâncias flanares. Devido ao fato do ciclo butadieno e o ciclo octadieno não serem substâncias aromáticas, em comparação, essas três elas vão ter uma estabilidade menor em comparação com as substâncias aromáticas. Bom, agora a gente também vai examinar outras substâncias. O ciclopropeno, ele não é considerado um hidrocarboneto aromático porque ele não tem um anel ininterrupto de átomos, né, do orbital P. E um desses átomos do anel dele, ele é sp3. E somente carbonos hidretizados do sp2 e sp, que são substâncias que têm orbitais P. Portanto, ele não atende o primeiro critério de aromaticidade. O cátion ciclopropanilo, ele é uma substância sim aromática, porque como dá pra ver, ele tem um anel ininterrupto de átomos que vão conter o, o, o orbital P, e a sua nuvem Pi contém um número ímpar de elétrons, que segue, né, a regra de Hooke. Já o ânion ciclopropanilo, ele não é uma substância aromática, embora ele tenha sim um anel ininterrupto de átomos que contém orbitais P, a sua nuvem Pi tem dois pares de par de elétrons, ou seja, é um número par. Bom, agora eu vou falar sobre outros mais três exemplos de hidrocarbonetos aromáticos. Os critérios que determinam se o hidrocarboneto monocíclico é ou não aromático também pode ser usado para os hidrocarbonetos policíclicos. Como por exemplo aqui, a gente tem o naftaleno, que ele tem apenas 5 pares de elétrons pi. Aqui a gente tem o fenantreno, que ele tem 7 pares de elétrons pi, e aqui do lado a gente tem a cricina, que tem 9 pares de elétrons pi. E esses três exemplos que eu falei, eles são exemplos de hidrocarbonetos aromáticos. Eu vou falar um pouquinho também sobre a antiaromaticidade. Uma molécula antiaromática, ela é um sistema cíclico contendo apenas ligações simples e duplas alternadas, onde a energia desses elétrons pi, elas são maior do que a sua similar em cadeia aberta. Porém, em contrapartida, esses compostos aromáticos, eles vão ser menos estáveis do que uma substância cíclica análoga com seus elétrons localizados. Essas substâncias antiaromáticas, elas vão ter uma instabilidade muito maior em comparação com os aromáticos. De forma resumida, a gente viu na aula de hoje que uma substância, para ser considerada aromática, ela deve seguir alguns critérios. Ela tem que ser uma substância cíclica planar com um anel ininterrupto de átomos e tem que conter os orbitais P. E a sua nuvem Pi, ela tem que conter um número par de pares de elétrons, Pi. Esse vídeo de hoje a gente chegou ao final. Eu espero que tenham gostado.